Você já sentiu que há algo em você que não pode ser explicado? Como se antes mesmo de você nascer, algo já tivesse sido decidido. Talvez você tenha sonhado com lugares que nunca visitou, ou sentido saudades de algo que nunca viveu. E se eu te dissesse que, antes do seu primeiro suspiro, Deus sussurrou duas palavras ao seu espírito, e essas palavras, esquecidas no tempo, têm ecoado dentro de você até hoje? Este vídeo vai te levar por uma jornada através de um segredo guardado por mais de 1.200 anos. Algo que pode mudar para sempre a forma como você enxerga sua própria existência. Mas antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal. Aqui a gente fala de tudo que está além do véu: espiritualidade profunda, mistérios antigos e os segredos da alma. Se isso toca o seu coração, este é o seu lugar. Em meados do ano 825 d.C., um manuscrito foi escondido dentro das paredes de um monastério nos arredores do que hoje conhecemos como o norte da França. O texto, escrito em latim arcaico, descrevia uma visão que um monge teve durante um estado de meditação profunda. Algo que, na época, foi considerado perigoso demais para ser divulgado. Ele falava sobre uma mensagem sagrada transmitida a cada alma antes do nascimento. Essa mensagem consistia em duas palavras que, segundo ele, eram sopradas por Deus ao espírito de cada pessoa antes que ela nascesse na Terra. Essas palavras, no entanto, não foram registradas no manuscrito. Elas foram mantidas em segredo, protegidas apenas entre os iniciados. Mas a parte mais curiosa: o monge afirmava que essas palavras continuariam vivas dentro de cada ser humano, mesmo que esquecidas conscientemente. Elas vibrariam no fundo da alma como um eco que nos guia, sem que a gente perceba. O que esse manuscrito revela se conecta com várias tradições espirituais antigas, do Egito ao Tibete, da Gália à Índia Védica. Todas elas compartilham uma crença central: antes de encarnarmos, passamos por um momento sagrado. Nesse momento, recebemos orientações. Algumas chamam isso de pacto espiritual, outras de juramento da alma. Mas o manuscrito ia além. Ele dizia que o universo inteiro era um campo de mensagens vibracionais, e que essas duas palavras eram escolhidas de acordo com o propósito maior da alma. Era como se cada alma recebesse uma senha vibracional antes de entrar na realidade física. Agora pare e pense. Você já sentiu que nasceu com uma missão, mas não sabe exatamente qual é? Já teve a sensação de que algo dentro de você quer despertar, mas você ainda não sabe o quê? E se essas duas palavras, aquelas que Deus sussurrou ao seu espírito, estivessem tentando emergir do seu inconsciente? E se os sonhos repetitivos que você tem, os padrões de vida que se repetem, as pessoas que você encontra e sente uma conexão inexplicável, fossem pistas, como se tudo isso fosse um chamado para lembrar do que você sabia antes de esquecer? Se você está sentindo isso, comenta aqui embaixo: algo dentro de mim está tentando despertar. Vamos criar uma corrente de almas despertas. Seu comentário pode inspirar alguém a se reconectar com sua própria verdade. Durante séculos, esse conhecimento foi passado de forma oculta, através de ordens iniciáticas, manuscritos escondidos, símbolos esculpidos em pedras e cânticos ancestrais. Mas só recentemente, estudiosos de textos apócrifos e tradição gnóstica começaram a conectar esse manuscrito com uma passagem esquecida do chamado Evangelho da Sabedoria Estelar, um texto que poucos tiveram acesso. Essa passagem diz: o espírito recebe o som do Criador antes de descer à carne. Ele leva esse som como um selo. Ele o esquecerá, mas o som viverá dentro dele até que ele o ouça de novo.
Essa mensagem sonora seria composta por duas palavras, duas vibrações, e cada pessoa teria a sua. Místicos modernos como o indiano Sri Kaleshwar e a brasileira Márcia Teixeira afirmam que essas palavras podem ser acessadas em momentos de profundo silêncio interior, como numa meditação verdadeira ou numa experiência de quase morte. São palavras que não pertencem a nenhum idioma humano comum. Elas vêm da chamada língua da alma, uma linguagem não feita de letras, mas de vibrações, de sensações, de puro reconhecimento. Talvez você nunca vá ouvir essas palavras com os ouvidos, mas o que importa é que você pode senti-las, você pode reconhecer quando algo ressoa com elas. Um lugar, um encontro, um som, um texto. Quando algo toca fundo sua alma e você não sabe explicar o porquê. Talvez seja o eco dessas duas palavras, aquelas que Deus sussurrou ao seu espírito. Se isso faz sentido para você, deixa seu like agora e compartilha este vídeo com alguém que você sente que precisa ouvir isso. Às vezes uma mensagem chega para a alma no momento exato, e você pode ser o mensageiro. No próximo bloco, vamos explorar como descobrir as suas duas palavras e os 3 sinais principais de que a sua alma está tentando te lembrar do que ouviu antes de nascer. Você chegou até aqui e isso não é por acaso. Se algo dentro de você vibrou com o que ouviu até agora, talvez você esteja mais perto de lembrar do que imagina. As duas palavras sussurradas por Deus antes do seu nascimento não são apenas um segredo antigo. Elas são o ponto de partida da sua verdadeira jornada espiritual. De acordo com várias tradições espirituais, a alma, ao entrar na existência física, passa por um véu do esquecimento. Esse véu é necessário. Ele permite que possamos experienciar a vida com livre-arbítrio, descobrindo aos poucos aquilo que já sabíamos em essência. Mas o esquecimento não é total. A alma deixa rastros, e esses rastros se manifestam através de sinais sutis, mas poderosos. Sinal 1. A saudade do inexplicável. Você já sentiu uma saudade que não tem nome? Uma melancolia suave, como se faltasse algo, mesmo quando tudo parece estar bem? Essa sensação é chamada por muitos místicos de a memória da origem. É a lembrança subconsciente do momento em que você ouviu as duas palavras. Esse é o seu espírito tentando voltar a ouvir aquele som primordial. Um som que não se ouve com os ouvidos, mas com o coração desperto. Sinal 2. Atração por lugares ou símbolos. Sem explicação. Algumas pessoas sentem uma conexão profunda com certos lugares, culturas antigas, símbolos sagrados ou até mesmo palavras em línguas desconhecidas. Você pode nunca ter estudado sânscrito, por exemplo, mas algo dentro de você reage ao ver o símbolo Om. Ou talvez você se sinta em casa ao ouvir cânticos gregorianos, mesmo sem ter nenhuma relação consciente com eles. Essa atração inexplicável pode ser uma resposta vibracional da sua alma às pistas das palavras sussurradas. Sinal 3. Sonhos recorrentes com elementos místicos. Muitas pessoas relatam sonhos em que estão cercadas por luz, em templos antigos, ou conversando com seres de luz. Outras veem símbolos de línguas estranhas, ou sentem que estão recebendo uma mensagem, mas acordam antes de compreender. Esses sonhos são tentativas da alma de trazer à superfície a lembrança do pacto original. Em estados de sono profundo, o ego silencia, e o espírito tem mais liberdade para expressar aquilo que deseja lembrar. Se você já teve algum desses 3 sinais, comenta aqui embaixo. A minha alma está tentando me lembrar. Esse espaço é mais que um canal. É um santuário para almas em despertar. Vamos criar uma rede de energia viva aqui nos comentários. Você não precisa procurar as palavras com a mente racional. Elas não são conceitos nem frases que você decora. As duas palavras sussurradas por Deus
São como uma vibração única, um selo espiritual. E há 3 caminhos para se aproximar dessa lembrança. Caminho 1. O silêncio autêntico. Vivemos em um mundo barulhento, e esse barulho não é só externo. A mente nunca para de falar, analisar, julgar, comparar. Mas as palavras de Deus não falam com a mente, elas sussurram ao silêncio. Dedicar 10 minutos do seu dia ao silêncio verdadeiro, sem estímulos, com a respiração consciente, pode abrir o portal interior onde essa vibração se manifesta. Não espere ouvir uma voz literal. Espere sentir uma presença, um reconhecimento silencioso que aquece o peito. Caminho 2. O encontro com a natureza. Segundo textos da antiga tradição celta, a vibração original da alma pode ser refletida na natureza viva. Árvores, rios, pedras, todos carregam padrões vibracionais que ecoam o som primordial. Estar em meio à natureza, em estado meditativo, pode ser como colocar um espelho na frente do espírito. Algumas pessoas relatam que, ao tocar uma árvore específica ou meditar diante do mar, tiveram visões ou sentimentos inexplicáveis. Talvez tenham escutado um eco das 2 palavras. Caminho 3. O símbolo espelho na cabala mística. Existe a ideia de que cada alma tem uma palavra semente, que pode ser despertada por um símbolo ou som específico. Uma prática antiga consiste em se concentrar num símbolo sagrado, como o olho de Horus, o Triskelion celta ou a flor da vida, e perguntar em silêncio: qual é a palavra que me guia? Às vezes ela vem como uma sensação, outras como uma palavra inventada que você nunca ouviu antes. E às vezes, como uma emoção tão intensa que não pode ser descrita. Se você já passou por algo assim, compartilha nos comentários. Seja um símbolo, um sonho, uma palavra inventada, sua experiência pode ser uma pista para outra alma aqui. Se quiser tentar acessar essa memória, aqui vai um exercício simples, baseado em tradições do sufismo e da mística grega. Encontre um lugar tranquilo, apague luzes fortes. Se possível, use uma vela. Sente-se com a coluna ereta. Respire profundamente 7 vezes com consciência. Feche os olhos e repita mentalmente: eu estou pronto para lembrar o que minha alma ouviu antes de nascer. Silencie, apenas escute. Não espere sons, espere vibrações. Pode vir como uma cor, um símbolo, uma sensação no corpo. Confie no que vier. Repita esse exercício por 7 dias. A repetição fortalece o canal. E se você quiser que eu crie uma meditação guiada com esse propósito, comenta aqui: quero a meditação da lembrança. Se muitas pessoas pedirem, eu trago aqui no canal. Afinal, essa jornada é nossa. Você está mais perto do que nunca. As 2 palavras não estão fora. Elas estão em você. No próximo e último bloco, vamos revelar o que a tradição mística diz sobre o verdadeiro propósito dessas palavras e como elas moldam o seu destino espiritual nesta vida. Então ativa o sininho e não sai daqui. Você precisa ouvir até o fim. As palavras foram sussurradas. O espírito ouviu e aceitou a jornada. Desde então, a vida tem sido um caminho de retorno, um processo de lembrar, de acordar. Porque as 2 palavras sussurradas por Deus antes do seu nascimento não foram apenas um presente. Elas foram uma missão. De acordo com registros antigos da Escola Essênia de Mistérios, as 2 palavras representam 2 aspectos do plano divino para cada alma. 1. A essência da alma, o que você é na sua forma mais pura. 2. O caminho da alma, o que você veio expressar neste plano. Essas 2 palavras juntas formam um contrato vibracional com o universo. A primeira palavra revela o dom escondido dentro de você. A segunda, o chamado que sua alma escolheu responder. Elas não são limitadoras. Pelo contrário, são chaves. Portais que, quando reconhecidos, liberam força, clareza e propósito. Um dos relatos mais conhecidos entre os iniciados
é o da mística etíope Aisha, que em transe profundo disse ter ouvido suas duas palavras, luz e guia. Ela nunca tinha falado sobre espiritualidade antes, mas depois daquela experiência, dedicou a vida a ajudar pessoas em crise emocional. Sem nunca usar a palavra cura, ela apenas dizia, estou acendendo velas dentro das pessoas. Essas palavras não eram um rótulo, eram frequências que guiavam suas ações, escolhas e até a forma como ela tocava a vida dos outros. E você? Consegue imaginar quais seriam as suas duas palavras? Talvez verdade e expressão, ou silêncio e compaixão, ou ainda algo que não tem tradução literal, mas que vibra dentro de você como um som ancestral. Essas palavras não surgem como respostas claras. Elas se revelam através das suas reações à vida. Sempre que você sente que está no caminho certo, sempre que seu coração se aquece ao ouvir algo, sempre que você age com coragem, mesmo com medo, você está vivendo sua palavra da alma. A presença dessas palavras pode ser sentida quando você sente paz inexplicável em meio ao caos. Você percebe sincronicidades frequentes. Você sente que algo maior está te guiando. Mas nem sempre é fácil. Na jornada da alma, existe o que as tradições chamam de o grande teste. É o momento em que a vida parece tirar tudo de você, as certezas, os caminhos, até mesmo a fé. É quando você duvida do seu valor, quando tudo fica escuro. E é nesse ponto, justamente nesse ponto, que as palavras tentam emergir. Elas sussurram através do silêncio. No fundo do poço, elas ecoam. Elas não vêm para te salvar. Elas vêm para te lembrar de quem você é. Se você já passou por esse momento escuro e sentiu algo acendendo dentro de você, escreve aqui nos comentários. Na escuridão, eu ouvi o sussurro. Esse simples gesto pode acender uma luz no caminho de outra pessoa que está passando por isso agora. As palavras sagradas que ouvimos antes de nascer não são como fórmulas mágicas. Elas são sementes. Elas precisam do solo da experiência, da água do sofrimento, do sol da coragem e do tempo do silêncio para florescer. Mas quando elas florescem, elas te tornam inabalável. Você não se torna perfeito. Você se torna verdadeiro. Você não se torna imune à dor, mas entende que até ela faz parte do caminho de volta ao sussurro original. Se você está assistindo até aqui, é porque a sua alma está respondendo. Você pode sentir o chamado. Você pode não entender tudo ainda. E tudo bem. O importante é honrar esse sentimento, nutrir esse chamado, respeitar a sua jornada. As palavras estão aí, dentro de você. Elas não precisam ser traduzidas, apenas sentidas. Você saberá. Você sempre soube. Se esse vídeo tocou seu coração de alguma forma, curte agora e compartilha com alguém que está precisando ouvir essa mensagem. Alguém que está no meio do caminho e precisa de um lembrete. Você pode ser esse lembrete. Encerramento, ritual simbólico. Antes de encerrar, quero propor um pequeno ritual simbólico com você, que pode ajudar a fortalecer essa conexão com as suas palavras. Feche os olhos por alguns segundos. Respire profundamente. Leve a mão ao peito e repita em silêncio. Eu honro a semente que recebi. Eu aceito o chamado da minha alma. Eu estou pronto para lembrar. Agora sinta. Não tente entender. Apenas sinta. Se você sentiu algo agora, escreve aqui embaixo uma palavra que apareceu para você. Ela pode não ser a palavra, mas talvez seja o primeiro passo. E lembre-se, não existe certo ou errado. Existe apenas o que vibra com você. Se inscreve no canal, ativa o sininho e se quiser ver mais vídeos como esse, com rituais, reflexões e mensagens para a alma, deixa seu like. Essa comunidade está crescendo e você faz parte disso. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Ou, quem sabe, em algum lugar além do véu.
Moon Phase.